e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Que bom! Mais um culto de celebração ao nosso Deus. Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Estamos aqui para continuar essa obra maravilhosa que Deus mesmo nos deu, que é de pregar o Evangelho em todo o tempo. E é isso que nós iremos fazer aqui neste momento, neste culto de celebração. Quero agradecer a você que está aqui nos acompanhando. Quero pedir que você, mais uma vez, compartilhe esse link aí para as pessoas, para que eles possam também cultuar ao nosso Deus. Esteja atento aqui, que eu sei que Deus falará ao seu coração. É interessante, queridos, eu sei que como aconteceu comigo na minha infância, aconteceu na sua infância também, quando nós estudávamos, que ficávamos ansiosos para a chegada das férias. Que momento? Quando chegava ali, finalzinho de novembro, a gente ficava vibrando. Chegar as férias, tão aguardadas as férias escolares. E durante as férias, a gente daqui a pouco ficava com outro sentimento, porque os nossos pais, eles começavam a comprar os nossos materiais escolares. E aí já passava um sentimento diferente, da gente poder voltar para a escola. Mas não por causa dos amigos, não por causa também da professora, e a realidade era essa, mas simplesmente para estrear o material escolar novo. E a mochila que na minha época não era mochila, era como era o nome? Pasta, a famosa pasta. Hoje em dia nós temos mochilas tão lindas, né? Os pais devem também sofrer com isso na hora de escolher para os meninos, para as meninas, princesas, personagens, heróis, né? Vários personagens. E a mochila era aquele material mais esperado. E aí, no primeiro dia de aula, a gente colocava todo o material naquela mochila e ia para a escola. Quando chegava na escola, era tremenda frustração, porque nós colocávamos tanto material naquela nossa mochila, na pasta, e chegávamos lá, descobríamos que não precisávamos ter levado tanto peso à toa. É assim até hoje. Nós temos carregado muito peso desnecessário em nossas vidas. E nesse momento, queridos, onde nós estamos passando uma pandemia muito grande, em todo o mundo, nós precisamos nos preparar, porque precisamos caminhar, trilhar, sem que nada venha nos atrapalhar. Nós precisamos caminhar sem peso. E é exatamente sobre este peso que eu gostaria de falar neste culto de adoração ao Senhor. Esse peso é a culpa. E o tema realmente da mensagem desta tarde é: liberte-se da sua culpa. Você ainda anda carregando peso desnecessário? Este é o momento onde você vai avaliar a sua vida, e vai ver se você está carregando algum peso, e esse peso possa ser a culpa que você carrega sem necessidade. Amados, eu vou relatar agora um acontecimento trágico. Sim, um acontecimento trágico que carrega algo assim como um assassinato, um adultério, tudo isso cometido por nada mais, nada menos que Davi. Sim, isso está relatado no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e 12. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele carregava uma culpa tão grande que atrapalhava a vida dele, e é isso que nós vamos ver aqui nesta tarde. A história começa quando Davi pede que Joabe e outros oficiais vão para o campo de batalha. E nesse momento que ele envia Joabe e os outros oficiais para o campo de batalha, Davi fica em Jerusalém. Enquanto os seus homens estavam lá na batalha, no fronte de guerra, ele está no seu palácio. E a palavra de Deus diz que ele estava tirando um cochilo à tarde. E quando ele acorda desse soninho, depois do almoço, ele vai para o pátio do palácio. E quando ele chega no pátio do palácio, ele olha e vê uma mulher muito bonita. Essa mulher se banhava. Davi manda perguntar quem era aquela mulher.
Aquela mulher, Batseba, era mulher de um guerreiro dele, Urias. Ele manda que Batseba viesse para o palácio, e ali ele se deita com a Batseba, e o tempo passa, o tempo vai passando, e chega a notícia, chega o resultado do beta-HCG. Batseba está grávida. Agora começa a grande luta de Davi, porque o seu esposo, Urias não estava no palácio, não estava em Jerusalém. Urias estava na frente de batalha. Então começa a planejar alguns planos que eu posso dizer que diabólicos, para encobrir a sua culpa. Davi pensa e coloca em prática pelo menos 4 planos. 4 planos que poderiam ter dado certo, mas não deu certo. O primeiro plano que Davi coloca, eu posso dizer que é o plano A, é Davi dá férias para Urias. Que rei bondoso, que rei caridoso. Ele quer dar férias para o seu guerreiro. Mas este plano diabólico, ele não funciona. Então Davi coloca em prática o plano B. O que Davi faz? Davi, ele faz um banquete para o marido de Batseba. E ao embriagá-lo, se ele fosse ali beber demais, ele poderia ir para a sua casa, e mesmo se ele não tivesse relacionamento com a sua esposa, ele não lembraria. Mas esse plano também não deu certo. E aí ele passa para o plano C. Sim, ele encomenda a morte de Urias. Ele escreve uma carta para o comandante, pedindo que Urias ficasse na frente de batalha. Essa carta é levada por alguém, e o mensageiro dessa carta era a própria pessoa que deveria morrer. E de fato, Urias morre. Ele recebe esta notícia, Davi recebe essa notícia e coloca aí o seu último plano em funcionamento. O plano D. Ele casa-se com a viúva para esconder a gravidez. Parece que estava tudo dando certo. Engenhosamente estava tudo dando certo. Humanamente estava tudo dando certo. Mas isso, a palavra de Deus diz que foi mal aos olhos do Senhor. Ah, irmãos. Bom, Davi começa a viver então, depois que ele é descoberto, ele passa a viver com a sua culpa, e algumas coisas acontecem. O Davi, ele adoeceu. Seu vigor tornou-se em sequidão. As noites eram atribuladas. Davi não conseguia pegar no sono. Os seus ossos ardiam, e ele não tem paz, ele não tem sossego. Mas mesmo assim, Davi se cala diante da sua culpa. Algo muda nesse momento. Então Deus manda à casa dele o profeta Natã. E estrategicamente, Natã não toca sobre o assunto. Natã começa a contar uma história para Davi. Davi, existiam 2 homens. Um homem era muito rico e o outro era pobre. Esse que era muito rico tinha muitas ovelhas, tinha muitos gados. E o que era pobre só tinha uma ovelha, uma única ovelhinha, que ele cuidava com tanto carinho, que ele colocava ela para dormir com ele, dava alimento no seu prato, colocava em seu colo. Aquela única ovelhinha daquele homem pobre era como se fosse a filha dele. Daí então, uma visita chega na casa daquele homem rico. E aquele homem rico, ao invés de pegar uma de suas ovelhas, ele vai na casa daquele homem pobre e pega a única ovelhinha daquele homem. Davi enche o peito de ar e com uma voz muito forte ele diz:
Este homem precisa morrer. Natan, cheio de autoridade, coloca o dedo em seu nariz e diz: você, Davi, é este homem. Nesse momento, a partir desse momento, quando o pecado de Davi é descoberto, ele não tenta se desculpar, não, de justificar, tentar transferir a culpa para outras pessoas, que é muito normal isso acontecer. Ele não faz isso. Davi, ele escreve o Salmo 51. Eu queria ler com vocês nessa tarde. Salmo 51, escrito por Davi, após a sua culpa ser colocada exposta. Tem misericórdia de mim por teu amor. Por sua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir do novo júbilo e a alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecados que se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te se deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu o traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Amém, queridos? Diante dessas verdades aqui que nós lemos, diante dessa declaração de culpa, nós queremos tirar algumas conclusões sobre estes versículos do Salmo 51. Meu tempo está aí, gente? Amém. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, sobre tudo isso aqui que lemos e ouvimos, é a absoluta necessidade do arrependimento. Enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida murchou, nós já falamos sobre isso. Ele sofreu, ele não tinha paciência. Os seus olhos estavam como torrente de águas em lágrimas. A mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite. Ele não tinha paz. Então vem o arrependimento e a confissão. O versículo 3 vai dizer: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. É interessante aqui, queridos, que Davi era um crente, um homem salvo,
e ao pecar de forma tão grave, adulterando, matando, ele não perde a sua salvação. É interessante aqui, irmão, se nós formos ler aqui o verso de número 12 diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Ele não pede para restituir a sua salvação. Ele pede para que a sua alegria volte, a alegria da salvação. Se você é um crente e peca contra Deus, a primeira coisa que você perde é a sua alegria. Você pode viajar e o seu pecado não te deixará. Você pode ir aos melhores restaurantes, você pode se hospedar nos hotéis mais luxuosos. Você pode dormir numa cama, de um colchão muito macio, com travesseiro de pena de ganso, e com fios, um lençol com fios egípcios. Mesmo assim, o pecado não te deixará em paz. A nossa alegria se perde. É isso que Deus faz quando Ele diz que a mão dEle pesa sobre nós. É porque Ele nos ama. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos agredindo a Deus, transgredindo. E deixa muito triste. Por isso que Ele diz que tudo isso acontece quando alguém que é servo do Senhor, alguém que é crente no Senhor, ele comete um pecado. Ah, queridos, é interessante que aqui diz: enquanto você não parar e reconhecer que você pecou, não irá começar o processo de restauração na sua vida. Não adianta você justificar, não adianta você dar desculpas. Davi poderia ter dito: eu só olhei porque a janela estava aberta. E aí? E daí? Por que a janela estava aberta? Por que você mandou chamar essa mulher? Por que você dormiu com ela? Por que você mandou matar o marido dela? Ah, meus irmãos, o seu problema foi cobiçar. O seu problema maior foi esse: matar, consumar o desejo maligno no seu coração. É preciso fazer como o filho pródigo. O filho pródigo, ele disse: eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Pai, pequei. Isso que Davi fez aqui, ele confessa. Em segundo lugar, o reconhecimento da nossa natureza. Veja o versículo 1 e 2. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ah, meus irmãos, reconhecer a natureza, quem somos. Quando Davi escreve esse versículo, 3 coisas acontecem aqui. Ele fala sobre transgressão, que é uma rebelião contra Deus. Ele fala sobre iniquidade, que tem a ver com a perversão. Você há de convir comigo, meu irmão e minha irmã, dos mais piedosos que estão aqui ouvindo essa mensagem, até o menos santificados. Nesta tarde, ainda temos coisas perversas em nossos corações. O nosso coração é uma fábrica de pecados, é uma usina de rebeldia em larga escala. Processa dentro de nós desejos horríveis. Nós somos assim, iníquos, malignos, sujos. É só a misericórdia do Senhor por nós. Pecado é errar o alvo, nós já conhecemos. Amados, em terceiro lugar, confessar que tudo isso é feito contra Deus e perante a Deus. O verso 4 diz: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Vamos entender isso aqui. Davi, ele pecou contra Batseba, ele pecou contra ele mesmo, ele pecou contra a sua família. Ele pecou também contra aquelas pessoas que morreram por causa dele ali em batalha. Mas ao confessar, ele diz: contra ti somente eu pequei. Amado, todas as vezes que nós pecamos com as pessoas, todas as vezes que nós pecamos contra a criatura, nós estamos pecando contra Deus. Isso é uma coisa muito óbvia que precisamos sempre entender. Você pensa que você não está conversando com seu irmão, você parou de mandar mensagem no WhatsApp para o seu irmão porque você está triste com seu irmão? Você está pensando que Deus está se agradando disso? Claro que não.
Não, Deus não se agrada disso, meus irmãos. Meus amados, Ele está chorando. É interessante que quando nós vemos aqui, nesses programas aí da tarde, né, policiais, que as pessoas são presas porque cometeram algum delito, elas foram presas em flagrantes, elas choram tanto na televisão, elas choram, ficam, chorando, e você pensa que elas estão chorando porque elas estão arrependidas? Não, elas estão chorando porque elas foram descobertas, porque agora elas vão ter que pagar pelas consequências. Eles não estão ali arrependidos, porque um arrependimento genuíno acontece quando você reconhece que é o único responsável. Em quinto lugar, precisamos reconhecer que a nossa natureza é essencialmente má. Aqui, irmãos, é um ponto polêmico. Aqui, nesse ponto, é algo que a gente precisa entender. O versículo 5 diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Veja você que o cristianismo não coloca o homem no pedestal. Nós aqui do cristianismo não estamos na contramão disso tudo. Nós não idolatramos pessoas, não. Mas existe aí uma linha de pensamento filosófico. E aqui eu cito aqui o Jean-Jacques Rousseau. Ele diz que o homem é essencialmente bom, por natureza. É o meio que o corrompe. Ele acredita que o problema não é do homem, é do sistema. E nós sabemos que isso não é verdade. Ninguém nasce mal, a sociedade que corrompe, segundo esse filósofo Rousseau. Todos nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Nós fomos concebidos em iniquidade. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concedeu a minha mão. Sabe o que isso realmente significa? Isso significa, meus irmãos, que precisamos entender. Porque o profundo anseio do perdão de Deus é aquilo que precisamos. Seu problema não é a estrutura que você está à sua volta. O problema é você. O problema não está fora de mim. O problema está dentro de mim. O problema de Davi não foi Batseba. O problema de Davi foi ele mesmo que caiu, que pecou. Meus irmãos, agora já iniciando para o término dessa mensagem, eu quero trazer uma palavra de profundo anseio do perdão de Deus. Em primeiro lugar, o versículo 1 vai dizer: tem misericórdia de mim. Quando a pessoa diz, tem misericórdia de mim, ele está dizendo, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso que o Senhor me ajude. Que o Senhor, eu sou aqui agora totalmente dependente de Ti. Quando esse momento chega, irmãos, é a hora do agir de Deus. É preciso ter profunda consciência da nossa impotência. O versículo 16 diz: não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu traria. Davi, ele deve ter pensado, como eu vou sair dessa situação? Eu vou para a igreja, eu vou entregar uma oferta generosa, eu vou então tomar um remédio, eu vou no médico, ele vai passar um Rivotril, eu vou para o psicólogo, eu vou fazer o quê? Como eu faço para sair desta situação? Davi era um rei, Davi era rico, ele tinha um palácio, mas ele não conseguia sozinho sair desta situação. É preciso ter uma atitude diante de Deus. O verso 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Vamos pensar um pouco aqui. A pessoa contra que Davi peca é Deus. E agora a pessoa que precisa perdoar Davi também é Deus. Agora a única maneira de encontrar com Deus é ter um coração quebrantado. E isso é o que Deus quer de mim e de você. A necessidade de um pecador. O versículo 10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e devolva dentro de mim, e remova de dentro de mim um espírito estável. Precisamos de um coração novo. Pensa comigo, Deus projeta, se Deus agora aqui colocasse nesse telão aqui, todos os nossos pecados, de pensamento,
meu e seu, será que você se sentiria bem? Graças a Deus, Ele não faz isso. Sabe, em nossa mente, nosso coração, como que nós sentiríamos se passasse aqui no telão os nossos pecados? Davi não pede a reforma em seu coração. Na verdade, Davi pede um coração novo. Eu gostaria que alguém viesse aqui ao teclado. Eu queria agora partir para o final dessa mensagem, trazendo algo de esperança para o seu coração. Para um arrependimento genuíno acontecer, precisamos de atitude. Conversão, sempre falamos sobre conversão, é você mudar a sua rota, é você mudar o seu posicionamento. Aqui uma vez o pastor André, numa pregação, ele citou sobre isso. Quando a atitude que nós queremos dizer que precisa acontecer é quando você tem consciência. E aí o pastor André disse que é como você estivesse saindo para a rua e ter lembrado que deixou a panela de pressão ligada em casa. Você nem disfarça, você sai correndo para casa, porque você precisa resolver aquilo. O pecado precisa ser resolvido dessa forma. Zaqueu, lá no capítulo 19 de Lucas, versículo 8 e 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse a ele: hoje houve salvação nesta casa. Somente após a declaração de arrependimento de Zaqueu, Jesus disse essa frase. Provérbio 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa os abandona e encontra misericórdia. É interessante que Lucas também, no capítulo 18, vai dizer assim: o publicano e o fariseu. O fariseu diz: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. 1 João 1:5 e 7 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amado, neste momento que estamos refletindo sobre o peso da culpa, eu te convido a fazer como um dia eu fiz. Eu precisei tirar das minhas costas um peso muito grande de culpa. Eu queria que nesta tarde você também, eu não sei qual é a culpa, eu não sei o que está te afligindo, eu não sei o que está fazendo com que você não durma direito, que você chore, que você sinta dores nos seus ossos. Mas eu quero dizer algo para você: Jesus pode tirar das suas costas a culpa. Você só precisa declarar a Ele, pedir perdão pelos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Eu não sei como você está hoje ouvindo essa mensagem, mas eu queria te pedir: ore agora a Deus e peça que Ele entre no seu coração e te limpe de todo o seu pecado, de todo o peso da culpa. Você quer orar comigo? Olha assim: Senhor Jesus, eu entendi que tem um peso muito grande nas minhas costas, e eu quero entregar esse peso nas mãos do Senhor. É a minha culpa. Senhor, leve a minha culpa, Senhor, e me dê uma nova vida. Por isso eu te aceito como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém.
Você orou comigo assim, queridos? Se você orou comigo, entregando a sua vida a Jesus, tem aí na tela, na tela aí do seu computador, do seu celular, tem aí um WhatsApp, o número do WhatsApp. Escreva aí agora, escreva no chat aí também: eu aceitei a Jesus, eu estou mudando de vida, agora eu tenho uma nova vida com Jesus, agora Ele é o meu Salvador. Escreva uma dessas frases aí, nós queremos orar por você. Nós vamos ouvir uma música agora, enquanto isso, você estará colocando aí no chat, colocando também no WhatsApp informado que você aceitou a Jesus. Nós queremos agradecer você que participou junto conosco desse culto. Que você seja abençoado nesse dia. Daqui a pouco iremos começar mais um culto com a participação, com a pregação do pastor Josué. Nós queremos orar agora para a sua vida, agradecer a todos aqueles que aqui participaram direta e indiretamente para que esse culto pudesse ir ao ar e você aí na sua casa pudesse participar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Senhor, continue conosco, usando a vida de cada um dos teus filhos, abençoando aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que irão ainda assistir esse culto depois, em outra ocasião. Mas te louvamos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai de amor, agora em especial, eu queria te pedir que o Senhor venha com o seu Espírito Santo, ó Deus, confortar a família Ximenes.
onde hoje foi sepultada a irmã Nilceia, membro desta igreja, de uma família querida aqui de nossa igreja. Pai, conforte o irmão Antônio, o Vitor, o Marcelo, a Juliana, todas dessa família, Senhor, e traga paz ao coração deles. E agora, que a graça e o amor de Deus Pai, a mais infinitas consolações do Espírito Santo, esteja sobre teu povo, espalhado sobre toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.